Mais um cafezinho, é o café. Transtornado. Hoje nós vamos falar sobre treinando comportamento. E deixa eu já te fazer uma pergunta. Como é que é o seu filho? Ele é quietinho? Ele é pimentinha? Ele chora por qualquer coisa, faz birra? Como é que ele é? Qualquer coisinha ele fica chateado? Como é o comportamento dele? Bem, gente, meu nome é Cristina, ele é o Daniel, e nós somos neuropsicopedagogos especialistas em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Você deve estar se perguntando aí, como é que eu treino comportamento de uma criança? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o comportamento, ele vem de uma sequência de hábitos e vem de uma sequência de rotina que você tem na sua casa, desde que ele é pequenininho. Olha só, quando a gente nasce, qual o primeiro comportamento que a gente tem para poder ter o que a gente quer? A gente chora. A partir do momento que o bebê chora, a mãe sabe que ele precisa ser alimentado. Ele se comunica através do choro. Quando ele vai crescendo, ele vai criando outros dispositivos para que essa mãe entenda o que ele quer. Esse é o comportamento. E o comportamento, ele pode ser assertivo ou não assertivo. Bom, se partir do princípio que nós somos TDAHs e que nós temos uma diversidade maior em relação às outras pessoas, vamos pontuar da seguinte forma: comportamento é criado por hábito e rotina. Então, o seu filho que é TDAH, ele tem que ter rotina para acordar, ele tem que ter rotina para dormir, ele tem que ter rotina e constância nos horários de todas as atividades dele. Eu não estou falando que elas não têm que ser inflexíveis, mas elas têm que ser flexíveis, mas tem que haver todos os dias. Então, todos os dias, desde pequenininho, ele tem que ter o hábito de estudo, ele tem que ter o hábito de leitura e começa com você lendo para ele. Quando ele já vai para o período escolar, começa como? Com você fazendo a tarefinha junto com ele. Depois, quando ele passa para a adolescência, como que isso funciona? Ele tirando o tempo de estudo, todos os dias, 30 minutos. 15, pausa 10, mais 15, estuda todos os dias. Mas ele é hiperativo, então você tem que introduzir isso no seu filho, que é de extrema importância, ele ter atividade física. Mas não é uma atividade física qualquer, é uma atividade física que ele goste e que essa atividade física tenha compartilhamento, tenha noções de quê? De individualidade, de responsabilidade, o que qualquer atividade física feita no coletivo vai dar para o seu filho. Por que isso é necessário para treinar comportamento? Porque se ele tem um comportamento agressivo, quando ele está junto com as outras pessoas e quando você tem uma rotina, você vai poder pontuar esse emocional dele. Ele é agressivo por quê? Porque ele recebeu não, ficou frustrado e aí quer bater no coleguinha? Não, não é assim que tem que ser. Não é assim que ele pode proceder. Então você vai fazer o quê? Vai começar as modulações emocionais para que isso se reflita no comportamento do seu filho. E vamos lá. E aí o seu filho é adolescente, ele, como todo adolescente, é respondão e tem preguiça de fazer as coisas, não quer saber de estudar, não quer fazer, não quer saber de nada. Você está começando a ter novos hábitos com ele agora. Então, eu tenho uma dica de ouro para você. Nós temos uma dica de ouro, na verdade. Primeiro, seja firme na sua palavra. Você não pode negociar com a sua palavra. Se você falou que ele tem que lavar louça e depois ele vai estudar, ele tem que lavar louça e depois ele tem que estudar. Ele não pode negociar com você. Porque uma vez que ele negocia as coisas que ele sabe que tem que fazer e que são importantes para fazer depois, num outro momento, e isso passa batido, você vai perder o controle dessa criança. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ser firme nas suas pontuações, firme naquilo que você combinar com seu filho. Quando eu falo firme, não é você ser autoritário, não é você ter palavras violentas, é você mostrar para o seu filho que você está no controle e que naquele momento o comportamento que ele tem que ser diferente do que ele está tendo com você. E olha só, essa coisa é tão séria que quando você treina seu filho desde pequeno a ter o comportamento certo, a fazer o que tem que ser feito, quando ele chega na adolescência, aquilo ali para ele já não é mais bicho de sete cabeças. Por mais que ele queira, sei lá, fazer qualquer outra coisa, menos estudar, mas aquilo ali já está na cabeça dele, ele já tem um comportamento, ele já sabe que aquele hábito é algo simples para ele. Ele vai sentar e vai estudar. Né? A gente tem um exemplo dos nossos filhos.
em relação, sei lá, quando eles têm prova, gente, eles estudam, sabe? O Gabriel, a Beatriz, a gente não Não manda. pede, não manda, não faz nada. Quando a gente chega no quarto para ver alguma coisa, aí eles estão lá estudando, a gente fala, o que você está fazendo? Não, é que eu tenho prova, pai. Minha prova é amanhã, minha prova é depois de amanhã, eu estou estudando aqui porque eu preciso saber de tudo. E isso foi um comportamento que a gente colocou desde eles pequenininho, que a gente sentava com eles e estudava junto com eles. Aí você vai dizer assim para mim, poxa, mas isso é chato, o tempo... Gente, Dá trabalho isso mesmo. é ser pai, isso é ser mãe. Não tem como fugir de certas coisas. É você estar ali perto do seu filho, ensinando ele. Outra questão também que é muito válida é que, tipo assim, as pessoas. É um ditado popular, que, né? Faça o que eu falo, mas não faz, não Isso, o que eu faça o que eu faço. faço. Gente, não funciona dessa forma. Se você age de uma forma, fala para agir de uma forma e age totalmente de outra, o seu filho ele vai pegar a forma que você está agindo. Ele vai ter aquele comportamento. Por mais que você fale, mas eu não queria que ele agisse assim, eu não queria que ele aprendesse assim, mas ele vai aprender com você. Você é o exemplo. Então, assim, é muito importante vocês ter tudo isso bem claro, porque depois não adianta ficar reclamando do comportamento, que é ruim, que é isso, aquilo, outro. Isso. E pegando esse gancho que você falou, que é muito importante, a maioria das queixas que nós ouvimos dos pais é o comportamento que os filhos têm quando eles estão em sociedade fora de casa. Porque é um comportamento desordenado, às vezes desrespeitoso, que coloca o pai ou a mãe em situação delicada. Deixa eu te falar uma coisa. O seu filho vai aprender aquilo que você ensinar. Então, não fique atemorizada de ensinar o que você acha que é importante. Exemplo, o exemplo assim simples que eu vou dar aqui para vocês. Desde pequenininho, os nossos filhos comem de garfo e faca na mesa, com mesa posta. Por quê? Porque na minha adolescência eu tive muita dificuldade quando eu ia para casa das minhas coleguinhas, quando eu ia para casa das minhas amigas, que chegava lá, porque não era costume na minha casa isso. Chegava lá, era mesa posta, tinha talher, tinha copo para isso, copo para aquilo, eu nunca sabia como me comportar. Então eu falei para mim, os meus filhos não vão sentir esse tipo de dificuldade. Então, Cris, dá trabalho? Dá trabalho, porque você tem que colocar mesas, tem que colocar talheres, tem que colocar copos, tem que colocar os utensílios. E você deve estar aí pensando, nossa, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso, é muita louça. Compre uma máquina de lavar louça. Otimize o seu dia, otimize o que você faz. Ou então, faça com que a coisa fique viável para você. O que eu quero deixar claro aqui é que se você ensinar o seu filho rotina e ter constância no que você ensinar para ele, como ele vai se portar na mesa, como ele tem que conversar com as pessoas, por favor, obrigado. Não há impulsividade, não há hiperatividade que vá tirar isso dele. E isso vai facilitar a vida dele posteriormente. Então, fechando a terceira ferramenta sobre comportamento, é necessário que você tenha rotina e constância para que você consiga fazer com que o seu filho seja bem-sucedido em tudo que ele fizer, sendo TDAH. É isso aí, gente. Olha só, se você tiver alguma dúvida, vai nos nossos comentários, põe lá qual é a sua dúvida. Se você curtiu o vídeo, curta, Compartilha, compartilhe, bate ativa lá o no sininho, ativa o sininho. sininho, que você vai estar ajudando, nos ajudando. E claro, eu tenho certeza que tem sido bênção na sua vida. E se você também puder compartilhar com, sei Outras lá, outras pessoas. pessoas, alguém que você conheça, poxa, tem um pai que está assim, está tendo problema, convida até ele para o grupo, esse aqui é um grupo fechado, Isso. tá certo? Convida ele para o grupo que eu tenho certeza que ele vai, sei lá, compartilhar, que ele vai aprender muito com o que a gente tem ensinado, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo.